Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos confiou. Saúde, vida abundante, paz plena, alegria completa em Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque tudo é para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, né? Tudo vem dEle, então a Ele a glória para todos sempre. Amém. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos do livro de Atos. É chamado de Atos dos Apóstolos, mas eu acredito que é melhor o nome Atos do Espírito Santo, e nós vamos com certeza ser muito edificados por essa meditação, por essa leitura. Esse livro tem tanta coisa para a gente aprender. Vai ser lindo em nome de Jesus. Amém. A Torres entrou aqui, me conta seu nome, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Hoje nós vamos então começar o livro de Atos, né? Nós já saímos dos evangelhos, né? Os evangelhos são aqueles que nós vamos ver, né? Vamos analisar a vida de Jesus, a obra do nosso Senhor, a sua morte e ressurreição. Mas a partir de agora nós vamos conhecer a história da igreja primitiva, a primeira igreja, aquela que foi fundada pelo Espírito Santo, a igreja multiétnica, que é a igreja de Cristo Jesus, que agora vai além do judaísmo. É um novo tempo onde o templo não é mais um templo físico feito por mão de homens, mas é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Essa é uma transição que a gente vai ver entre os evangelhos e as epístolas. Epístolas eram as cartas que os apóstolos deixavam para a igreja, com muitas e muitas instruções que servem para a nossa vida prática e para tanto ensinamento, né? Então, entre Jesus Cristo, a obra de Jesus, e as epístolas, existe a história da igreja, que é o que nós vamos falar hoje, amém? Mas antes, a Elizabeth, que eu conheci... Elizabeth, desculpa que eu falei meio... Elizabeth, te conheci hoje, né, pessoalmente, foi um prazer te conhecer, viu, Elisa? Já te falei, né? Eu tenho essa mania de chamar as pessoas por apelido, então já te chamando já de Elisa. Foi um prazer te conhecer, viu? Que Deus te abençoe grandemente, que Ele continue te fortalecendo para você ser posicionada na leitura bíblica e que você possa alcançar muitas outras pessoas pelo seu posicionamento, viu? Em nome de Jesus, foi um prazer. Então, vamos fazer uma oração antes de começar? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Nós somos, Senhor, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, não somos merecedores de nada, mas pela Tua graça temos podido viver tantas coisas, Senhor. Temos experimentado da bem-aventurança, da alegria apesar das dores, da força apesar das dificuldades. Nós temos presenciado o que é estar em Cristo Jesus e receber uma paz que excede a todo entendimento. Nós te louvamos, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. Capacita-nos por meio de Teu Espírito, empodera-nos para que de fato sejamos testemunhas, Senhor. Testemunhas oculares, testemunhas que veem, que ouvem e por isso não cansam de falar, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que é a segunda obra de um volume único, né? De dois blocos, que foi escrito por Lucas, o médico amado. Então, Lucas escreveu uma obra que acabou sendo dividida em 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho. Segundo, escreveu Lucas para o mesmo destinatário, que era o Teófilo, já falamos sobre isso, né, lá na live de Lucas. E esse segundo volume, que seria os Atos, né, que daqui é a história da igreja de Cristo Jesus, a continuação da obra do nosso Senhor Jesus, mesmo estando ressurreto. Esse segundo volume também escrito para Teófilo e também por meio de Lucas. Então, nós vamos ver que é uma obra completa, antes escrita para falar sobre o que aconteceu, né, nos relatos do Evangelho, da obra de Cristo Jesus, e agora para falar sobre a criação da igreja, né, a fundamentação da igreja, o empoderamento da igreja por meio do Espírito Santo. Lembrando que Lucas era um amigo e companheiro de Paulo. A partir do capítulo 16 ele já começa a se narrar ali, né, na primeira pessoa. Na verdade é a primeira pessoa, só que do plural, né? Nós fomos e nós viajamos e nós atravessamos aquele mar.
Então a gente vai ver que Lucas, a partir do meio do livro, ele que era só uma testemunha de ouvir dizer, né? Ele vai perguntar para Paulo, perguntar ali para muitas, vai reunir todos aqueles fatos sobre a vida de Jesus. Agora Lucas vai falar como uma pessoa que está participando. E é interessante falar sobre isso porque domingo agora o Senhor me deu uma palavra que eu compartilhei na igreja sobre nós sermos testemunhas. Lucas foi aquele que a princípio ele ajuntou os fatos de testemunhas oculares, mas aí ele passou a ser uma testemunha de fato. E é assim conosco. Nós podemos acessar muitas coisas, muitos fatos através da palavra de Deus. Nós podemos reunir muita informação, mas o Senhor Jesus não quer pregadores. Deus, gente, Ele não nos chama para sermos pregadores. Deus nos chama para sermos testemunhas. E tem uma coisa que a gente lê muito no livro de Atos, é testemunha. Essa palavra testemunha, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, para pregar sobre isso, quantas vezes nós vamos falar aqui na live, toda vez que eu passar por ela nós vamos falar, nós vamos ver essa palavra testemunha. Vanilda, minha querida sogra, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, boa tarde, espero que vocês estejam bem, viu? Gente, Jesus, ele vai dar essa palavra para os discípulos: vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês sabem o que é uma testemunha? Quando num processo legal é chamado uma testemunha para dar um depoimento, aquela testemunha, ela não vai falar uma narrativa, ela não vai contar uma história, não vai simplesmente narrar com personagem, não. Ela também não pode chegar ali e falar de suas opiniões. Ah, eu acho que ele é culpado porque pela cara dele ele tem cara de culpado. Não. Uma testemunha é convidada para dar um depoimento baseado naquilo que ela viu, naquilo que ela ouviu, naquilo que ela presenciou. Então Jesus está dizendo: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vocês vão receber o meu Espírito, vão receber poder e aí vão se tornar minhas testemunhas. Não é pregadores. Deus não, eu quero que vocês sejam pregadores. Não, eu quero que vocês testemunhem que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que o que eu curo. Sabe, é diferente eu falar: olha, eu conheço uma história de uma amiga, de uma prima minha, que contou que ela estava doente, Jesus curou. Não, eu conheço, eu já vi, o Senhor me curou. O Senhor curou minha alma. Eu já orei por intervenção e Jesus curou meus filhos. Ah, o Senhor é provedor. Eu vi na Bíblia que o Senhor provê nas dificuldades. Não, vocês não estão entendendo. Teve uma vez que eu precisava e do nada Jesus Cristo veio e proveu o necessário, proveu a cura, proveu o dinheiro, proveu o recurso, proveu o entendimento, proveu a direção, com pessoas não que contam o disse que disse, mas que experimentam Jesus. É isso que nós vamos ver em Atos. E Lucas, ele vai passar de uma pessoa que juntou relatos para uma pessoa que de fato passou a presenciar. E na pregação domingo eu falei sobre isso. Nós temos que ver, ouvir e experimentar. Vamos falar mais sobre isso no decorrer do livro, mas vamos começar então. Esse livro, gente, como eu falei, ele é tradicionalmente, ele não tem esse título, né? Como nós já falamos muitas vezes antes, esses títulos que a Bíblia vai mostrar para nós, como o título do livro, Atos, e aqui tem vários títulos, ó. Esses títulos aqui, eles não vêm nos originais, né? As cartas que foram escritas, os evangelhos, eles não tinham títulos para separar a cura da mulher, da filha da mulher de Tiro e Sidom. Não. A cura de um paralítico. Isso é só para facilitar. A gente bate o olho na Bíblia. Aqui, ó, grande tristeza por Samaria e por Jerusalém. Então Miqueias vai falar sobre isso. Esse título é só para facilitar, mas ele foi incrementado depois de muitos anos que as obras foram escritas, né? Inspiradas pelo Espírito Santo. Então, esse livro recebeu esse nome de Atos. E tem alguns lugares que nós vamos ver Atos dos Apóstolos. Mas é bem interessante quando a gente estuda sobre isso, que na verdade, melhor do que definir esse livro como Atos dos Apóstolos, é defini-lo como Atos do Espírito Santo. Ou Atos de Jesus, porque Jesus continuava trabalhando aqui. Jesus aparecia para Paulo, Jesus apareceu para Saulo, depois apareceu para Paulo, mas sobretudo o Espírito Santo. Então nós vamos ver a partir de agora uma obra do Espírito Santo muito grande.
E a Bíblia, gente, ela sempre aponta para Jesus. Nunca Deus vai requerer de nós adoração a homens. Por mais que esses santos homens de Deus foram instrumento de Deus na terra para liderar a igreja, como Jesus falou para Pedro, ontem nós falamos, apacenta as minhas ovelhas. Vocês vão ser líderes, mas os atos não vão ser seus. Vocês vão ser instrumentos, mas a glória vai ser sempre de Deus. Porque nos evangelhos nós vimos claramente a fraqueza dos homens sem o empoderamento do Espírito Santo. Então, gente, sem o Espírito nós nada podemos fazer. Esse livro é chamado de Atos, mas nós vamos chamá-los de Atos do Espírito Santo. Amém? Nós temos que ter isso muito em mente. Nosso objetivo não é, eu quero alcançar o que Paulo fez, eu quero ser como Pedro. E eu entendo que nós temos que ter nossas referências, que a gente tem que dar honra a quem tem honra, mas a gente nunca pode idolatrar pessoas. A gente nunca pode levar uma pessoa a um nível como se tudo que tivesse sido feito foi feito pela força de vontade dela. Não. Tudo que aconteceu foi feito pelo poder do Espírito Santo. Nunca nos esqueçamos disso. Sem Jesus, nada podemos fazer. Amém? Que bom que vocês estão bem, Vanilda. Graças a Deus. Então vamos começar. Em Atos 1, Lucas vai continuar, né, o relato para Teófilo e vai falar para Teófilo: olha, Teófilo, no meu primeiro livro eu contei para você tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até que ele foi levado para o céu. Depois disso ele vai dar instruções para os seus apóstolos por meio do Espírito Santo, e durante 40 dias ele apareceu para os seus discípulos várias vezes. Jesus apareceu ressuscitado, comeu com eles, deu dicas para eles sobre uma pesca, lembra que nós falamos ontem? Ele lhes apresentou provas indiscutíveis de que estava vivo. Tocaram nas chagas, comeram com ele, conversaram com ele no caminho para Emaús, lembra? Provas indiscutíveis. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, nosso irmão Paulo vai falar um pouquinho sobre sobre a maneira como Jesus apareceu depois de ressuscitado. 1 Coríntios 15, Paulo vai dar um resumido assim no Evangelho. Ele vai dizer, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, apareceu para Pedro, depois apareceu para os outros, né, para os 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, 1 Coríntios 15, capítulo, eu sempre falo 15 capítulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz que Jesus apareceu, enquanto ressurreto, enquanto ainda aqui na terra, para mais de 500 irmãos, a maioria dos quais essas pessoas ainda estavam vivas quando Pedro estava escrevendo isso aqui, né? Embora alguns já haviam morrido. Depois ele aparece para Tiago e depois, posteriormente, para todos os apóstolos. E por último também apareceu a mim, Paulo, dizendo, né? Um discípulo que vem depois. E aí, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque isso então quer nos deixar claro que Jesus deixou provas indiscutíveis de que ele havia ressuscitado e de que ele estava de fato vivo, num corpo transformado, mas vivo. Ele venceu a morte. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque a nossa fé, ela não é uma fé irracional. Jesus deixou claro: olha, eu morri, mas eu tô viva, eu não sou um fantasma. Vocês podem tocar se vocês quiserem, tá bom? Vocês podem sentar comigo e comer comigo. Vocês podem ver que de fato eu ressuscitei. A nossa fé, gente, ela não é uma fé irracional, é uma fé racional. Jesus deixou provas indiscutíveis de sua ressurreição. Tem um filme muito lindo que fala sobre essa apologética. Apologética é essa defesa da fé, né? É isso mesmo, em defesa da fé. É um filme muito bom, eu acho que tem no YouTube. Se vocês puderem, assistam. Deixa eu ver se é isso mesmo, em defesa da fé. Gente, nós já vimos 2 vezes com a Cecília, uma vez, e foi maravilhoso. Em defesa da fé, ele é de 2010, deixa eu ver se é isso mesmo. Nem preciso lembrar, não tô achando. Deixa eu perguntar ao meu marido aqui. Amor, como é que chama aquele filme, Em Defesa da Fé?
defesa de Cristo? Deixa eu confirmar aqui. Por quê? E isso mesmo, obrigada. Em defesa de Cristo. Esse filme é maravilhoso. É um homem que era ateu e ele vai provar que Jesus não ressuscitou. Porque a mulher dele se converte e ele começa a procurar todo tipo de prova contra a ressurreição de Jesus. A ideia do diabo é de fazer com que as pessoas não creiam na ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, não existe evangelho. Então o diabo sempre vai tentar assim, olha, vamos fazer com que as pessoas não acreditem na ressurreição, porque se esse homem foi um ótimo homem, mas que morreu, acabou. Agora, se ele está vivo e vive para sempre, nós não vamos conseguir controlar. Essa era a ideia dos sacerdotes que queriam calar os apóstolos, dos principais sacerdotes daquela época, dos fariseus, dos saduceus, e é, obviamente, orquestrado pelo inimigo da nossa alma. Nesse filme, Em Defesa de Cristo, nós vamos ver provas concretas da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, não existe evangelho, mas ele ressuscitou, e ele está vivo. Amém? E pelo seu Espírito vive em nós. Então, Jesus deixou provas indiscutíveis de sua ressurreição. Falou para os discípulos do reino de Deus. Um dia, enquanto estava comendo com eles, ele deu uma ordem, uma direção muito específica. Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito. Como vocês sabem, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, 10 dias depois, né, que Jesus foi assunto aos céus, dentro de poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então Jesus falou, olha, vocês devem ficar em Jerusalém, permaneçam aqui, na santa cidade, que aqui vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. Nesse momento eles perguntam ao Senhor Jesus, então conta pra gente, já está chegando a hora, o Senhor está falando do teu reino, já está chegando a hora do Senhor restaurar o reino para Israel? Eles ainda estão pensando que Jesus vem para resolver a questão política de Israel. Eles ainda não entenderam. Eles acham que Jesus já vai sentar no trono, que já vai acabar com o Pôncio Pilatos, com Herodes, com Roma, com César, e que Israel vai ser elevado à maior nação, Jerusalém vai ser a cidade mais importante do mundo, como muito profetizado pelos profetas. Só que Jesus fala assim, olha, os tempos e as épocas não lhes compete saber. O Pai que já determinou, só o Pai sabe quando vai ser a época que isso vai acontecer. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim serão minhas testemunhas. E aí ele diz, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, começa a abranger mais, né? Primeiro em Jerusalém, a capital, depois em toda a Judéia, né? Todo o país ali dos judeus, e depois também em Samaria, ou seja, alcançando os gentios, onde tinha uma grande parcela de população que não era judia, e por fim até os confins da terra, que é o que nós vamos ver que vai acontecer no livro de Atos, né? As narrativas começam em Jerusalém, com Pedro, João, os apóstolos, depois a gente já vai ver Filipe em Samaria, depois a gente já vai ver Paulo com suas viagens missionárias e os primeiros missionários internacionais pregando em todo o mundo. E Paulo convertendo ali toda a Europa, chegando em Roma, Ásia Menor. Então a gente vai ver que de fato isso aconteceu. Mas é importante nós notarmos isso aqui. Vocês não sabem quando isso vai acontecer, quando o reino político. Porque primeiro, gente, antes de resolver a questão política, que de fato Jesus vai vir, vai se assentar no trono, ele vai voltar, vai se assentar no trono, vai reinar sobre toda a terra, todas as nações vão se dobrar. Mas antes disso tem o prazo do crescimento da igreja, do novo nascimento, de muitas conversões. O maior problema que Jesus tinha para resolver não era Roma, era a salvação de nós pecadores, né? Então é muito importante nós entendermos isso. O tempo nós não entendemos, as estações muitas das vezes não vamos compreender. O que Deus vê vai além daquilo que a gente vê. O povo queria restauração física, política, mas Jesus está dizendo: o que eu tenho é muito maior, vocês não podem compreender agora, mas no futuro vocês
compreenderão. O fato é que eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar da obra que eu fiz, de como eu morri, de como eu sofri e de como eu ressuscitei. Vocês vão testemunhar das obras, das grandezas, das maravilhas. E é importante nós entendermos isso, gente. O Senhor Jesus chamou uma igreja. Não é um povo que vai pregar, o que vai cantar, o que vai fazer coisas. É um povo que vai viver a palavra, que vai ser testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Como que nós vamos ser testemunha? Por meio do Espírito Santo. Os discípulos ainda, os apóstolos, eles não estavam aptos ainda para ser testemunha. Apenas quando de fato fosse ali, eles recebessem poder, o poder do Espírito descesse sobre eles, eles seriam aptos para serem testemunhas de Cristo. Então, Lorena, como que eu faço para ser testemunha de Cristo? Como que eu vou ser uma testemunha ocular de Cristo se Ele não está mais aqui em pessoa? Você pode ver e ouvir e presenciar e provar, experimentar por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Jesus falou lá em João 14, olha, ele vai testemunhar sobre mim. Acho que é João 15, na verdade. João 15, versículo 26. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e vai testemunhar ao meu respeito. Então o Espírito Santo é testemunho de Jesus para nós. Ele fala das obras de Cristo e ele nos transforma à imagem de Cristo. Aí nós também testemunharemos a respeito de Jesus. Então, como nós vamos ser testemunhas oculares? Como que nós vamos ver e ouvir e experimentar? Por meio do Espírito Santo. Amém? Buscar o Espírito todo dia. Não deixar a chama se apagar. Ele é o azeite. É ele que faz com que o fogo da nossa fé, que deve permanecer fervorosa, continue aceso. Então, buscar o Espírito todos os dias, buscar agradá-lo, buscar conhecê-lo, buscar estar na presença dele, leitura da palavra, oração, disciplinas espirituais, para que o Espírito Santo encontre um coração quebrantado, disposto e sensível à sua voz. E pelo Espírito Santo nós vamos participar da vida de Cristo. Amém? Na terra, por meio da igreja. Aí, gente, a gente vai ver que nesse momento Jesus vai falar sobre isso, né? Sobre como os discípulos seriam testemunha. Depois de dizer isso, ele numa nuvem vai ser levado até os céus, a ponto que os discípulos não conseguiam mais vê-lo. E os discípulos ficavam olhando para o céu. Eu imagino todo mundo, agora ele foi mesmo. Jesus, não sei, quando será que ele volta? Que saudade. Eu imagino, né? Uma nuvem leva ele. Aí aparecem dois anjos, aqui descrito como homens vestidos de branco, que começam a dizer: Galileus, homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do jeito que vocês viram ele subir. O mesmo Jesus que foi numa nuvem vai voltar. Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai vir nas nuvens e o anjo vai tocar a trombeta, nosso Senhor vai aparecer numa nuvem, vai arrebatar-nos. Os que estiverem vivos, né? Nós vamos receber um corpo transformado, os mortos vão ressuscitar primeiro. E aí nós vamos ver que do mesmo jeito que Jesus foi numa nuvem, ele volta numa nuvem. Ele foi no Monte das Oliveiras, volta no Monte das Oliveiras. E os anjos vão falar: olha, eu sei que vocês estão um pouco espantados com tudo que aconteceu, mas olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E vocês devem esperar ansiosamente por isso. Vai demorar um pouco, naquela época, se ele voltar em 2025, vai demorar mais de 2000 anos. Mas vivam como se ele fosse voltar amanhã. A iminência da volta de Cristo. Esse Jesus vai voltar. Os anjos não falaram assim: pode ficar tranquilo que não vai ser na geração de você. Não. Deus sempre quis que nós vivêssemos como na iminência do retorno de Cristo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós temos que viver como se fosse agora. Arrependidos dos nossos pecados, dispostos a buscá-lo de todo o nosso coração, né? Nós temos que viver nessa iminência. Até porque uns vão ver o retorno de Jesus e o arrebatamento. Outros vão morrer, para que sejam ressuscitados primeiro, quando o arrebatamento aconteceu. Então nós nunca sabemos quando vai ser o retorno de Jesus. Devemos viver sempre nessa vigilância,
preparados, orai e vigiai, pois não sabia o dia nem a hora, né? E aí a Bíblia diz que existe um momento aqui onde eles voltam, né? Voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém. É aqui que está escrito, deixa eu só deixar aqui, gente. Eles voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegam lá em Jerusalém, eles entram no cenáculo. Cenáculo é uma sala que fica no andar superior da casa. E é muito interessante porque fala que tinha 120 discípulos aqui. Muitas pessoas vão falar sobre essa queda de discípulos, né? Um dia Jesus apareceu para 500, mas agora só 120 permanecem. Eu não sei se esses 500 eram discípulos, se houve de fato uma evasão. Realmente não são todos que permanecem, nós sabemos disso, né? O fato que me deixou mais encabulada, na verdade, é que eles estavam no cenáculo, né, na parte de cima de uma casa, e vai dizer aqui que eram 120 discípulos que estavam ali, sem contar com Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele, que a gente entende que se converteram depois, né? E eles estavam ali reunindo em oração com um só propósito. O Edmundo me perguntou isso e eu fiquei meditando também. 120 discípulos no andar superior da casa? Será que eles estavam todos ali? Que casa era essa? Fiquei me perguntando se era a casa de João, né? Que a gente, pelos estudos, vai falar que João era rico, filho de Zebedeu. Não sei. O fato é que estavam 120 discípulos ali. Quando Pedro, tomando ali a liderança, vai falar: irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura a respeito de Judas. Judas, ele traiu o nosso Senhor, né? Como o próprio rei Davi falou, no Salmo 109, versículo 8, fala que outro deveria ocupar o lugar daquele que traiu. E no Salmo 68, 25, fala que a sua casa fique desolada. Ou seja, é necessário que nós venhamos substituir esse discípulo, esse apóstolo que traiu o nosso Senhor. Aqui conta, né, como que foi a morte dele, né? Nos evangelhos a gente lê que Judas se enforcou, e aqui está dizendo que ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade, e ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. Então mostra como que foi feia a morte dele. Uma coisa que eu não tive tempo de pesquisar, porque eu gosto muito de pesquisar muitos detalhes, e foi pouco tempo que eu separei hoje, 1 hora que eu separei não deu. É que vai mostrar que, porque aqui tá falando que ele pegou o dinheiro e comprou. Ele comprou o campo. Só que a gente sabe que ele jogou o dinheiro ali no templo e que os líderes ali que compraram o campo, que ficou conhecido como campo de sangue. Então amanhã eu vou pesquisar melhor sobre isso, porque a Bíblia não tem contradição, né? Às vezes, quando a gente não entende, falta um erro de interpretação. Eu vou pesquisar melhor sobre isso. Por que aqui está falando que foi ele que comprou, sendo que a gente viu lá nos evangelhos que ele jogou esse dinheiro e que quem comprou o campo de sangue foram os líderes judeus. Deixa eu beber um pouquinho de água. Depois eu vou mandar lá no grupo, gente, pra vocês assistirem. Eu vou até escrever aqui, tá? Assistam esse filme, Em Defesa de Cristo. Eu acho que tem ele no YouTube, completo no YouTube. Tem. Eu vou mandar ele lá pra vocês assistirem, tá? Que ele é bom demais. Meu Deus do céu, que filme bom. Eu vou até copiar aqui, vou mandar pelo WhatsApp do meu marido. Ah, não tá aberto não. Para que vocês assistam, vai ser muito edificante para vocês, tá? Então, nesse momento, eles vão começar a definir quem vai ser o novo apóstolo, aquele que vai entrar no lugar de Judas. Deixa eu só cumprimentar aqui, gente, quem tá aqui conosco, a Dani que entrou. Seja bem-vinda, Dani, Jesus te abençoe, viu? O que acontece que é importante nós ressaltarmos, gente? Como que os atos são do Espírito Santo? Deixa eu só mandar aqui no grupo o filme para que vocês assistam depois. Tem que entrar no YouTube. Agora sim. Assistam, gente, esse filme. Muito bom. É muito bom. Eu acredito que a maioria dos cristãos já assistiu, né? Mas para quem não assistiu, fica aí a dica. Então, os atos são do Espírito Santo porque
eles não simplesmente tomam a frente e falam assim, olha, agora nós vamos definir aqui quem que vai ser o próximo. Vão passando aí e nos contem, porque Jesus tinha vários discípulos, né? Lembra quando ele enviou 70 ou 72? Aqui tá falando que tinha 120 discípulos reunidos ali. Então, eles não falam assim, vamos fazer aqui uma auditoria, não sei se essa é a palavra, sabe quando tem vai ter um teste, né? Vai ter uma peça e aí eles fazem um teste lá. Me fala quais milagres de Jesus você viu? Eu vou analisar e te falo. Não. Quem decidia todas as coisas e quem deve decidir todas as coisas foi assim na igreja primitiva e deve permanecer na igreja de hoje. Quem decide é o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que eles dizem, olha, é necessário escolher alguém. O escolhido vai se juntar aos discípulos como testemunha da ressurreição, ó, testemunha. E aí foram indicados 2 homens, o José, chamado Justo, não era qualquer um, e o Matias. Matias, o significado do nome dele é presente de Deus, o dom de Deus. Versículo 24, capítulo 1. Em seguida, oraram, Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste. Gente, no nome de Jesus, a gente precisa entender isso. As pessoas têm cara de boazinhas, mas só Deus conhece o coração. Ai, olha só, como que Deus que define. Matias venceu o justo. José chamado justo. Olha só, como que Deus que define as coisas. Esse José, ele era um discípulo tão aplicado, ele tinha práticas de justiça diante de todos. Eu não estou diminuindo o José, mas Jesus escolheu Matias. E isso é tão maravilhoso, porque a gente precisa entender, quem define as coisas não são os líderes da igreja, os homens. Quem define as direções para onde a igreja vai é o Espírito Santo. Antes de enviar Paulo, Barnabé, meu filho deve estar fazendo raiva na minha cachorra. Antes de enviar os missionários, eles oravam. Eles ficavam em jejum e oração e o Espírito Santo falava, envia Paulo, envia Silas, envia Paulo, envia Barnabé. Deus é quem deve dar as ordens na igreja, gente. A igreja não é do pastor. A igreja é de Deus, a igreja é de Jesus. E cada líder tem que ter essa sensibilidade, dessa dependência, de não agir sem antes ter uma certeza daquilo, de uma palavra de Deus sobre aquilo. Isso aqui, gente, Pedro estava aqui, ele já tinha recebido o Espírito porque Jesus soprou o Espírito para os 12 ali, né? Então vamos falar que já estava cheio do Espírito Santo? Quando ele poderia dizer, olha, eu tenho discernimento de espíritos, então eu vou decidir porque Jesus falou que eu seria o líder. Não, nós vamos orar, gente. Vamos orar? Senhor, só o Senhor conhece os corações. Que o Senhor defina quem que vai substituir Judas, aquele que traiu o Senhor. Eles tiram a sorte e caem para Matias. Não tomemos nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Amém? E aí nós chegamos no capítulo 2, que é um dos capítulos mais lindos do livro, que é o cumprimento de muitas das profecias pelas quais nós passamos aqui nos profetas. Isaías 32, Ezequiel 36, Joel 2, o derramado Espírito Santo, um levantar de um novo templo, onde não teria mais um templo físico feito por mão de homens. Estevão vai falar sobre isso, mas agora um templo diferente. Não precisaria mais daquele templo bonito criado por Herodes, que levou 30 e tantos anos para fazer. Não. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo e nós somos a habitação, o santuário do seu Espírito. Nós somos o templo. Essa ideia de que eu não posso subir no altar em pecado, mas continua a vida em pecado, é uma ideia deturpada. Você é o templo. Você não pode viver em pecado nem no altar da igreja, que é a plataforma, nem na sua casa, nem no seu banheiro, nem no seu quarto. Você é o templo. Não sabeis vós que sois santuário do Espírito de Deus? Irmãos, nós somos o templo. Isso deve gerar temor. Nós não somos crentes só na igreja. Nós somos crentes. Nós devemos ser crentes em todo lugar. Eu não estou dizendo que então quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Não, não, não.
todo dia buscando de Deus melhorar, arrependendo quando pecou, buscando melhorar na próxima vez. Senhor, eu errei, eu falhei aqui, o Senhor me perdoa, me ajuda a melhorar. Nós somos o templo. Aquela ideia de que o templo era a igreja acabou em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado. E hoje nós somos uma igreja que se reúne para adorar, como o povo se reuniu, tá? Essa ideia de, então desigrejados, né? Desigrejados. Não. Nós não somos desigrejados, não. O povo, depois da chegada do Espírito Santo, se reunia no templo, se reunia nas casas, partindo do pão, comunhão, era uma família. Ficava só juntinho aquele povo, coisa linda. Eles vendiam seus bens para compartilhar com os pobres. Coisa linda. Só que não tinha mais essa ideia de que o Espírito Santo, Jesus, está só lá, na antiga aliança, quando ele representava no Santo dos Santos, através da Arca da Aliança. Agora o véu foi rasgado. Ele está no meio de nós. Amém? Ele está dentro de nós e quando a gente se reúne, ele está no meio de nós. Então vamos falar sobre Atos 2? Era dia de Pentecostes, era uma festa, né, uma das 3 festas que reunia todos os judeus do mundo antigo, os judeus e os convertidos ao judaísmo, né? Então os judeus de todas as regiões, todos os países do mundo daquela época antiga, vinham para Jerusalém para adorar ali no templo, para, né, cumprir as ordenanças de Deus através daquela festa de Pentecostes. Até que, esperando, né, como Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém porque vai descer o Espírito Santo. Era dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Jesus ficou 40 dias ali, né, ressuscitado. 10 dias depois que eles ficaram esperando, no 50º dia, o Espírito Santo vem com um som como de um vento impetuoso. E aquele som encheu toda a casa onde estavam reunidos. E línguas repartidas como de fogo começaram a pousar sobre cada um daqueles discípulos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os habilitava. Gente, Deus faz tudo com propósito. Talvez alguns perguntaram por que Jesus já não mandou o Espírito Santo agora? Porque o tempo de Deus é perfeito. Aquela ocasião não era coincidência, gente. Era ocasião oportuna para que o Espírito Santo viesse. Porque naquela ocasião, muitos judeus que vinham de outros lugares e que não conheciam a história do Messias, de Jesus Cristo, da sua obra, da sua morte e ressurreição, de como ele é de fato o Filho de Deus, muitos não conheciam essa história, vieram para Jerusalém para a festa de Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre eles, capacita-os a falar na língua daquele povo. Olha, tinha gente ali que vinha, que eram os partos, os medos, os elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. E essas pessoas que vieram especificamente naquele tempo, o tempo perfeito, ouviram acerca de Jesus, porque os discípulos começaram a pregar em diferentes línguas. E essas línguas aqui não eram línguas de anjos, que nós vamos saber, né? Que Paulo vai falar mais sobre esse dom do Espírito. Era a língua mesmo. Deus nos capacitou. Vamos colocar para os nossos dias aqui, nossos dias. O povo que falava só português, de repente, pela descida do Espírito, ele começou a falar chinês. E um chinês que apareceu lá começou a ouvir o evangelho em chinês e creu e se converteu. E chegou um moço que falava só inglês, um judeu que era lá nos Estados Unidos, que veio adorar no templo, e agora ele está ouvindo uma pessoa que fala português falar inglês. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo só uma comparação aqui para ficar mais claro. E aí eles começaram a falar em inglês, ele ouviu o evangelho na sua própria língua, creu e se converteu. Gente, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo fez isso porque ele queria que todos que estavam ali tivessem acesso
ao Evangelho. Meu Deus, que coisa linda. É muito comum nós vermos no livro de Atos a manifestação do Espírito com o falar em novas línguas. Mas esse falar em novas línguas aqui era um falar específico de línguas humanas mesmo, pelo propósito de salvação das diferentes etnias e raças que estavam ali, mostrando que essa igreja, a igreja de Cristo, ela é multiétnica, ou seja, ela não é só de judeus. Ela é de todos a quanto crerem em Jesus. Amém? E então Pedro novamente, porque nessa hora que vem eles falando em diferentes línguas, muitos que não estavam entendendo nada, começam a falar assim: eles estão bêbados, estão bebo. E aí Pedro levanta como líder que era, né, esse instinto de liderança cheio do Espírito, ele vai fazer uma pregação maravilhosa ali. Uma pregação sobre a descida do Espírito Santo, sobre como Jesus, ele fala inclusive, né, muito assim ousado, olha, esse Senhor Jesus, é ele que Deus o aprovou publicamente. O Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas, sinais, mas vocês pregaram ele na cruz, vocês mataram ele. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. E ele vai citar muitas vezes Davi, mostrando que a nossa pregação deve ser sempre uma pregação bíblica. O Espírito sempre nos leva a pregar a Bíblia. Ele vai citar Davi, o que Davi falou sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E ele vai dizer no versículo 32: foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. E aí ele vai dizer: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que o ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Nós crucificamos o Rei da Glória, nós matamos o Filho de Deus, o que a gente faz? E Pedro vai dizer: vocês devem se arrepender. Arrependam-se para perdão de pecados, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, se alguém um dia ouvir a pregação do Evangelho e perguntar para você: o que eu faço agora? Tá, eu já entendi, Jesus é o Filho de Deus, o que eu faço? Você vai falar o que Pedro falou para aqueles homens naquele dia, para aquelas pessoas. Atos 2:38. Arrependam-se para o perdão de pecados. Primeira coisa é arrepender. Pessoa que não se arrepende, ela não reconhece a dependência de Deus, ela não reconhece que é pecadora, ela não reconhece que precisa da obra da cruz. Então a primeira coisa é reconhecer o pecado e a necessidade de um Salvador. Arrependa-se para perdão de pecados. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai receber o Espírito Santo. Ou seja, a dádiva do Espírito Santo é para todos os que se arrependeram verdadeiramente, que foram batizados. Recebem o Espírito Santo, que vai começar uma obra, que não é de uma vez, gente, mas que é progressiva, vai nos tornando parecidos com Jesus Cristo, à medida que nós vamos cooperando com Ele, né? Tem crente que até converteu, que até batizou, mas que estagnou, ou que até regrediu. Quem põe a mão na arada e olha para trás não é digno, né, de mim, Jesus falou. Então, nós precisamos prosseguir nesse processo de amadurecimento, né? Muitos ali acreditaram nas palavras de Pedro, que estava carregado do Espírito Santo, e a igreja cresceu, a igreja começou ali, né? Muitos creram, e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, uma pregação num tempo específico, cheio do Espírito. 3.000 pessoas creram e agregaram aos discípulos ali. A comunidade dos novos convertidos, Atos 2:42, diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos ou à doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Uma vez eu preguei só sobre esses 4 pontos. A igreja primitiva, eles viviam, se dedicavam de coração, era de verdade. A doutrina dos apóstolos, nós nos apegamos à palavra de Deus, que a doutrina dos apóstolos era aquilo que Jesus falou, como Jesus ensinou. A comunhão, essa palavra significa koinonia, significa que eles eram uma família.
Gente, nós como igreja não somos só um povo que encontra na igreja, oi, tchau, chega em casa e ainda fala mal dos irmãos. Não, a igreja é uma família, a família da fé. Paulo falou, fazei bem a todos, principalmente o da família da fé. Quando eu digo família, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de estar com parentes que não nos edificam. Parentes, tá? Não estou falando família, sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, esse é o seu primeiro ministério. Mas tem algumas vezes parentes que nós vamos abrir mão de estar com eles para estar com a nossa família da fé, porque é koinonia, é comunhão. Partir do pão. Esse povo era tão família que eles tinham mesa, gente. Não era só vamos pro culto, tá joia, bem, graças a Deus, você tá bem, bem, tchau. Não, eles iam para as casas e comiam juntos, faziam refeições juntos, adoravam a Deus juntos nos lares. E eles também se dedicavam à oração. Então esses 4 pontos para a igreja, para que a igreja viva o que está escrito aqui em Atos 2, no último versículo, que fala que a cada dia Deus acrescentava as almas. Deus acrescentava porque eles permaneciam de coração na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Vendiam, gente, as propriedades, os bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam no templo, reuniam-se nos lares. A igreja começou ali nos lares, né? Para comer, partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Aquele povo cheio do Espírito, eles eram felizes. Eles eram felizes, eles eram unidos, eles eram um povo, uma família que cuidavam um do outro. Lembra do que Jesus falou? Nisso saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se não competirdes uns com os outros, não quiser ser melhor uns que os outros, não. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Glória a Deus por isso. Lembrando que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas, prodígios, era a prova que Jesus dava de que de fato aquilo vinha de Deus. Amém? Capítulo 3, hoje nós vamos até o 4. O 3 é pequenininho. O 3 conta aquela história linda de que um dia Pedro e João foram ao templo para orar, porque eles perseveravam na oração, nunca negligencia a oração. Ah, mas eu não tenho tempo, então acorda mais cedo, durma menos. É melhor você ficar cansado, mas ter orado antes de sair, do que você dormir bem e sair de casa sem ter a disciplina da oração. Viu? Para mim e para você é isso. Necessário dedicarmos um tempo de oração. Talvez, eu não quero antes de sair porque tal, mas todo dia no meu horário de almoço. Ou minha mãe, por exemplo, faz a oração todo dia 11 horas da manhã. Amém. Mas nunca negligencie o seu momento de oração, porque enquanto a gente ora, que o Senhor se revela a nós. Eu vou orar, pois quando eu oro, tu te revelas a mim. Verdade. Então, gente, ali, quando eles foram ao templo, eles viram um homem que era aleijado de nascença, tá? Não é uma pessoa que quebrou a perna, que não colou direito, quando ele tinha 10 anos, não. Ele nasceu com algum problema que fez com que ele fosse aleijado. Ele estava sendo carregado e era colocado numa porta chamada Porta Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, ele fez o que ele estava acostumado a fazer. Pediu esmola. Você não tem um dinheiro, não? Você não tem uma dracma aí, não, para me dar? Pedro e João se voltam para ele. Verdade, né, Elizabeth? É muito importante nós termos esse tempo de oração. Nesse momento, eles olham para ele e falam assim: olhe para nós. Repara que ele chama para orar, para olhar para ele, mas logo eles já vão apontar para Jesus. Olhe para nós. O homem fixou o olhar neles como alguém que esperava que ele ia dar uma esmola. Só que nesse momento, eles vão dizer assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu abri mão de tudo para seguir meu Jesus, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Pedro vai segurar ele pela mão e vai ajudar ele a levantar. Isso é fé, não é tipo assim, levanta e anda. Ai, deixa eu ver se Deus vai fazer. Não, levanta e anda. Pegou ele pela mão e já foi levantando já. Se creres,
tudo o que pedirdes será feito. Crendo recebereis. Então, ó, levanta e anda no nome de Jesus. Já pega ele, já levanta. Enquanto ele está ajudando aquele paralítico a levantar, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Ele dá um salto. Ele se levanta, começa a andar, a caminhar, depois a saltar, louvando a Deus. E todos perceberam que era o mesmo mendigo que tinha tantas vezes visto ali na Porta Formosa. Aquela era uma prova. Se os discípulos eram testemunhas de Jesus, aquele aleijado se tornou uma prova. Todos ficaram perplexos, admirados. Aí todo mundo foi lá para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro então começa a pregar. Todo mundo foi ali, viu que o homem estava em pé, o homem que há anos estava ali. Inclusive no final do capítulo 3, no capítulo 4, no final da perícope, no versículo 22, fala que ele tinha mais de 40 anos de idade. Então, gente, com certeza, era décadas que aquele homem pedia esmola. Com certeza. Aquele homem era mais do que conhecido por todos. Quando eles veem aquele homem, era indubitável. Lembra que a nossa fé é racional? Não tinha como negar que Jesus curava. Aquele homem era a prova das testemunhas. Pedro, percebendo aquilo, começa a pregar. Por que vocês estão tão surpresos? Por que vocês estão olhando para nós como se tivesse sido feito isso pelo nosso próprio poder? Tá vendo? Pedro e João falaram com ele, olhe para nós. Mas agora eles estão falando assim, por que vocês estão olhando para nós? Não, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quem glorificou o seu servo Jesus, a quem traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de Pilatos ter falado que queria soltar, vocês o crucificaram. Olha a pregação cheia de ousadia, gente. Vocês rejeitaram o santo e justo e exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, esse homem que vocês estão vendo e conhecem foi curado. É a fé no nome de Jesus que o curou diante dos seus olhos. Eu sei, vocês fizeram tudo isso por ignorância, mas agora arrependam-se, voltem para Deus para que seus pecados sejam apagados. E aí vai vir tempo de renovação, porque Jesus vai voltar. Ele começa a pregar assim, né? Estou pregando aqui a versão resumida. Jesus vai ficar no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Ele começa a falar sobre como Moisés profetizou sobre Jesus, é o profeta que viria, que desde Samuel, o primeiro profeta, todos os profetas falaram sobre o que estava acontecendo naquela época. E enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos líderes, pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Lembra que os saduceus não criam em ressurreição? Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e, como já anoiteceu, colocaram na prisão, passaram a noite na prisão, nossos irmãos. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram e o número de 3.000 subiu para 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades estavam conversando entre si. Estava Anás, Caifás, João, Alexandre, outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e começaram a falar. Com que poder que vocês fizeram essas coisas aí? Em nome de quem que vocês estão fazendo essas coisas aí que vocês estão fazendo aí? Estou contando aqui versão Lorena atualizada, tá? Foi assim que eu contei para Cecília hoje, que nós estávamos lendo junto. Cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados aqui hoje porque fizemos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado? Tudo bem, estou aqui para contar para vocês. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Pois é a respeito desse Jesus que diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, foi posta como a pedra angular.
Esse é um dos versículos mais lindos do livro de Atos, o próximo, ó, versículo 12. Atos 4:12. Eu vou ler em outra tradução, porque eu sei ele de cor na outra tradução, eu gosto mais. Que diz assim, ó: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse Jesus Nazareno, que vocês crucificaram, não há em nenhum outro salvação, somente ao nome de Jesus. Em nenhum outro nome dado entre os homens importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e de João, imagina aquele homem que negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço ele, não. Conheço não. A Bíblia diz que chegou até a amaldiçoar, lançar praga. É Deus que me livre, que Deus me mate se eu tiver andado com esse Jesus aí. Ele estava rogando praga, negando Jesus. Aquele mesmo homem que sem o Espírito Santo foi um covarde, agora está falando assim, ó: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou dentre os mortos. Não há outro nome dado aos homens que importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Quando os líderes viram isso, eles ficavam admirados, porque eles perceberam que Pedro e João eram homens comuns, incultos, indoutos. O que significa isso? Eles não tinham instrução religiosa formal. Eles não eram líderes de nada, eles não eram fariseus, não eram parte de nenhuma seita importante. Eles eram homens sem instrução formal. E estão falando com tanta ousadia, os líderes ficaram impressionados. Reconheceram que eles também haviam estado com Jesus, mas não podiam fazer nada, porque o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, eles ordenam que Pedro e João fossem retirados e começam a discutir entre si. Versículo 16. O que a gente vai fazer com esses homens? Nós não podemos negar que eles fizeram um sinal, a prova está aí. Como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhe a mensagem, quem sabe se a gente não fizer assim umas ameaças e tal, porque a gente não pode simplesmente prendê-los, porque senão a gente vai provocar um tumulto, visto que todo mundo está louvando a Deus pelo ocorrido. Então já sei, vamos chamar eles de volta. Chamar eles de volta e falar: ó, nunca mais vocês têm que falar ou ensinar no nome de Jesus. Pedro e João, porém, respondem. Eu vou ler esse também, gente. É maravilhoso demais. Glória a Deus. Versículo 20. Atos 4:20 diz assim: respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versão mais atualizada. Não, versículo 19. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Julga entre vocês que nós devemos obedecer quem? A Deus ou aos homens? Vocês acham que nós vamos ficar preocupados com o que vocês vão fazer? Vão açoitar, vão bater, vão prender, vão matar? Quem que é melhor obedecer? A Deus ou a vocês, homens? E aí a Bíblia diz que eles falam isso: não podemos, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A testemunha, gente, eu até entrei no site Jus Brasil, que é um site oficial de justiça brasileira, da justiça brasileira, que fala que a testemunha ela tem que ter tido um contato sensorial com o ocorrido. Então ela tem que ter visto ou ouvido o fato. Eles eram testemunhas e eles estão dizendo: nós não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Amém? Os membros do conselho fizeram novas ameaças. Tá, mas se vocês fizerem isso, vocês vão ser presos, mas por fim o soltaram. Não podiam fazer nada porque o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Quando Pedro e João foram libertos, deixa eu só confirmar aqui, não foi aqui que eles foram açoitados, não. Quando eles foram libertos, eles voltaram para o lugar onde estavam os outros irmãos e contaram o que tinha acontecido. Os principais sacerdotes nos prenderam, passamos a noite lá, nos ameaçaram. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantam a voz e oram assim: ó Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há,
falastes muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, dizendo: por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos fúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Eles estão citando os salmos, né? E de fato, Senhor, isso aconteceu aqui agora, nessa cidade. Porque Herodes Antipas e o governador Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel se uniram contra o teu santo servo Jesus, a quem o Senhor ungiu. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem. Uau! Coragem, ou em outras versões, ousadia, para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Ai, meu Deus, faz de novo, Senhor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente, ou com ousadia, a palavra de Deus. Quando Pedro e João voltaram contando para os irmãos que tinham sido ameaçados, eles não começavam a chorar: Senhor, nos guarda da perseguição, Senhor, nos livra de morrer. Não. Ele fala: Senhor, os líderes estão se levantando contra o Senhor, como Davi já mesmo profetizou, mas tudo aconteceu por causa da tua vontade. Agora, Senhor, nós te pedimos, concede a gente ousadia, que a gente não tenha medo diante das ameaças dele. Gente, eles não pediram para Deus livrar eles da perseguição. Eles pediram para que Deus desse ousadia, coragem, para que apesar da perseguição eles continuassem sendo testemunhas e pregassem tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Isso é tão maravilhoso, meu Deus! E de fato, a oração foi atendida. Por quê? Naquele momento, o chão tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia, corajosamente. Exatamente o que eles haviam pedido, Deus concedeu. Vocês querem isso? Ousadia para pregar, apesar da morte iminente? Então eu vou dar. E Deus deu para eles ousadia. Todos que creram estavam unidos. Lembra que Jesus orou por unidade? Em coração e mente, era um só coração do povo, não se consideravam dono dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, não tinha pobre. Não tinha pobre, porque quem tinha terra ou casa vendia vendia o que era seu e levava o dinheiro para os apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, e era da tribo de Levi, vendeu um campo que possuía e entregou todo o dinheiro para os apóstolos. Por que eu li tudo isso? Porque isso vai nos ensinar muitas coisas do capítulo 5 de Ananias e Safira. Amém? Lembra que Barnabé vendeu e deu tudo. E agora a gente vai ver Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. Mas, gente, muito lindo. Não era um grupo de pessoas que se reuniam no domingo à noite. Era uma família. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos uma família, que amemos uns aos outros, que perdoemos uns aos outros, que ajudemos uns aos outros nas suas necessidades, que oremos uns pelos outros. Koinonia é comunhão, é partir do pão. Não é só assim, você vê o irmão e fala: beleza, tchau com Deus. É sentar à mesa com os irmãos, é estar junto. Deus quer isso, uma igreja que está junto. Amém? Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham sido edificados por meio da palavra. Hoje nós somos Atos do 1 ao 4. Amanhã nós vamos dos 5, 6, 7 e 8. E na sexta-feira, se Jesus permitir, 9, 10, 11 e 12, vamos estar junto com a leitura bíblica diária. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Orem e peçam ao Espírito Santo, gente, porque não é por força, não é por poder, não é por capacidade humana, não é por dom. Passou longe. Não é talento, é o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo capacite e empodere cada um de vocês e que Deus abençoe vocês grandiosamente. Mandar um beijo aqui para quem ficou até o final.
Cacá, Deus te abençoe, querida. Você chegou mais no finalzinho hoje, depois você assiste do início, viu? Vai te edificar. Senti sua falta aqui no início. Vanilda, querida, Deus abençoe. Até domingo, se Jesus quiser, né? A Elizabeth, que hoje entrou, Deus abençoe. Foi um prazer para mim te conhecer. A Dani, aqui também desde o início com a gente. E a Rose, que tá aqui também, que eu não cumprimentei. Me perdoa, Rose. Que Deus te abençoe poderosamente, viu? E que todas vocês e todos que assistem depois, todas vocês sejam empoderadas pelo Espírito para ser testemunhas de Jesus, testemunhas vivas, uma carta viva de Jesus. Tava no dentista com minha filha, amém, amada. Nós, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser testemunhas de Jesus, então eu oro para que Ele empodere vocês, para que vocês preguem de fato a palavra corajosamente. A Rose é sua irmã. Eu tô vendo aqui Torres no seu nome, Torres no nome dela. Que bacana, que família abençoada. Que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus grandemente. Em nome de Jesus. Continuem crescendo, né? Então, gente, beijo, com Deus e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.